Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum, dia 25 de agosto. Hoje a família franciscana celebra o dia de São Luís, rei de França. Ele é patrono da Ordem Franciscana Secular, da Terceira Ordem de São Francisco. E ele viveu de 1214 a 1270. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais a porta do reino dos céus para os homens. Vós não entrais e também não permite que entre aqueles que o desejam. Ai de vós! Vós também percorreis céus e terra para converter alguém. E quando convertem alguma pessoa, fazem com que ele fique pior do que vós, merecedor do inferno. Guias cegos e hipócritas. Vós ensinais dizendo: jurar pelo templo não podemos jurar, mas jurar pelo ouro do templo, isso podemos jurar. Insensatos e cegos, guias cegos. Como podemos jurar pelo ouro se mais importante é o templo? Se é o templo que santifica o ouro. Então, como podemos jurar pelo ouro e não valorizar o templo? Vós dizei que quem jura pelo altar não vale, mas quem jura para a oferta que está sobre o altar, isso vale. E a cegos e hipócritas, o que vale mais, o altar ou a oferta que está sobre ele? Pois eu vos digo que é o templo que santifica o ouro que ali encontra. É o altar que santifica a oferenda que ali está. De modo que quando eu juro pelo templo, eu juro por aquele que habita no templo, que é o meu Pai. E quando eu juro pelo céu, eu estou jurando pelo trono e também juro por aquele que está sentado no seu trono. Fariseus hipócritas e guias cegos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós nos deparamos com os ais de Jesus. Ai de vós, fariseus, ai de vós, mestres da lei hipócritas. Diversas vezes nós vamos encontrar esse confronto de Jesus com as autoridades religiosas do seu tempo, principalmente quando as autoridades religiosas estão desviadas, quando elas não têm mais o Espírito do Senhor, quando elas não têm mais o discernimento do Espírito do Senhor. E assim, são cegos que vão tentar guiar cegos e vão cair os dois no buraco. Na primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo, da primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos encontrar um grande elogio carinhoso que o apóstolo com seus companheiros farão à comunidade de Tessalônica, aos cristãos que estão em Tessalônica, pela qualidade e profundidade da fé que eles professam, pelo bom testemunho que eles dão da fé, de modo que esse testemunho já não ficou somente na região deles, mas ganhou conhecimento de toda a região, da fidelidade deles e do bom testemunho em acolher a palavra. Onde diz o apóstolo: a palavra que vos anunciamos não nasceu meramente de especulação teológica ou de racionalidade, mas também da força do Espírito. Ontem, no Evangelho, diante da pergunta: são muitos os que se salvam, são poucos que se salvam? Jesus não respondeu nem quantidade, nem muito, nem pouco. Mas ele diz: esforçai-vos. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque muitos tentam, mas não conseguem. E quando a porta se fecha, e as pessoas de fora começam a bater insistentemente: abra no Senhor, o Senhor dirá: eu não conheço vocês. E os que estão de fora insistem: mas nós comemos e bebemos contigo. Você pregou em nossas praças, e o dono da casa, o Senhor, diz: eu não conheço vocês, apartam-te de mim.
E Jesus vai concluir dizendo: virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, e vão se sentar no banquete. Quer dizer, a universalidade da salvação. De uma salvação que não vem mais pelo sangue, que não vem mais pela mera observação de tradições e de culturas, que não vem pelo sangue, mas que vem do acolhimento da fé em Jesus Cristo e do esforço diário, um esforço constante. Daqui então que Jesus constantemente estará em confronto com as autoridades religiosas. E hoje ele está dizendo então: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são insensatos, vocês são guias cegos. Porque um cego não pode guiar outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. Quer dizer, uma autoridade religiosa que não tem mais o discernimento do Senhor, que não tem mais a compreensão dos mistérios de Deus, como vai poder pastorear? Como vai poder conduzir? E os efeitos serão esses que Jesus então vai dizer agora. Vós procurais converter as pessoas, e quando convertem as pessoas, fazem com que elas fiquem pior do que vós, dignas do inferno, porque não conduziram elas pelo caminho da luz e do discernimento do Espírito, mas por outras coisas. Diz ele: vocês fecham a porta do reino dos céus para os homens. Quer dizer, como se vocês ficassem em pé na porta. Vocês não entram e não deixam os outros entrarem também. Por isso vocês são guias cegos, cruéis, insensatos. Ai de vós! E também, ao catequizar e ao evangelizar, aqui vem a contradição. Porque Jesus está mostrando agora a contradição da argumentação dos mestres da lei e fariseus, que estão desviados, que não têm mais o Espírito do Senhor. E quando nós não temos mais o Espírito do Senhor, nós buscamos as obras de Deus e não queremos mais o Deus das obras. E isso é cruel. Quando nós buscamos as obras de Deus e não queremos mais o Deus das obras, aí sim, não haverá aquele esforçai-vos. Vamos confiar mais nas tradições, nas culturas, nas devoções. Vamos nos classificar como cristãos. Porém, não vamos querer entrar na porta estreita, porque a porta estreita tem um nome, é Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Renuncie-se a si mesmo. Aqui está a porta estreita. Ter os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré. E a argumentação daqueles que estão desviados é essa: se vocês juram pelo templo, não vale. Agora, se vocês juram pelo ouro que está no templo, vale. Jesus vai dizer: guias cegos. O templo não é mais importante do que o ouro? E não é o templo que santifica o ouro? Não é o ouro que santifica o templo. É o templo que santifica o ouro, quer dizer, houve uma reinversão dos valores. Dos valores houve uma reinversão. E diz ele: vocês também ensinam, guias cegos. Vocês também ensinam assim. Se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está no altar, vale. Isso é visão monetária. Isso é visão monetária, isso é querer ganhar dinheiro em nome da fé. Por isso Jesus vai dizer: guias cegos, insensatos. Por acaso o altar não é mais importante do que a oferenda? Não é o altar que santifica a oferenda? E Jesus vai concluir então agora: quem jura pelo templo, jura por aquele que habita no templo, que é Deus, o Pai. E quem jura pelo céu, jura pelo trono, e o trono daquele, e jura também por aquele que está sentado no trono. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, como Jesus então agora observa que alguma daquelas autoridades religiosas, nem todas, mas algumas estavam desviadas, algumas estavam transviadas, algumas já não tinham mais o pensamento e o sentimento do Senhor, alguns já não esperavam mais a vinda daquele que virá glorioso para julgar os vivos e os mortos. Por isso Jesus vai dizer: raça de guias cegos, insensatos. Tomemos cuidado para que esta palavra também não venha a ser dirigida a mim e a você. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Luís, rei de França, rogai por nós. Paz e bem.